Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Nós vamos hoje mergulhar um pouco nessa temporada chamada Fazedor de Discípulos. Eu tenho uma palavra para entregar a você hoje. A disponibilidade do pequeno rebanho. Repita comigo assim: a disponibilidade do pequeno rebanho. Alguns dias atrás, algumas semanas, eu estava ouvindo o apóstolo pregando uma mensagem, e ele me chamou muita atenção, porque ele falou uma frase, na verdade ele estava expressando um pensamento, na verdade ele estava trazendo uma visão profética de algo que estava incomodando ele, e logo que ele estava falando, eu comecei a anotar aquilo que ele estava declarando. Primeira vez que não era a primeira vez que ele tinha falado num culto, eu estava no estacionamento no dia que ele falou, e eu não consegui pegar na hora, e eu fui perguntar para alguém na hora que ele tinha citado aquele assunto, porque alguém veio comentar comigo, e depois, numa reunião de pastores, ele comentou essa mesma expressão. Eu vou ler para você o que é. E aí, consequentemente, num outro culto, num domingo, ele falou mais uma vez esse assunto, e começou a me chamar a atenção. E eu anotei aquilo e fiquei lendo essa proclamação dele, essa palavra, e eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, por que isso está incomodando tanto o coração do meu pastor? Por que por três vezes, é igual na Bíblia, né? Quando Jesus fala lá 2 vezes uma declaração, 3 vezes, é porque você tem que ter uma atenção redobrada sobre aquilo ali. O apóstolo Joel fez uma declaração esses dias por 3 vezes sobre os jovens, ele chamando a atenção para a juventude. E essa declaração, logo que ele falou a primeira vez eu não estava, a segunda e a terceira eu estava, e anotei, e fiquei com aquilo, carreguei aquilo comigo. E eu comecei a pedir a Deus direção sobre o que estava acontecendo, por que dessa atenção com a juventude. E, consequentemente, de tanto eu perguntar para Deus, Deus começou a me direcionar a um entendimento na palavra, que é o entendimento dessa palavra de hoje que você vai receber sobre a disponibilidade do pequeno rebanho. E a declaração do apóstolo foi a seguinte: antes de eu ler a Bíblia, eu vou entrar na palavra. Ele falou assim: os jovens estão flutuando em milhares de possibilidades, navegando, porém, perdidos, tentando de tudo. Eu vou ficar rico rápido, eu vou conseguir sucesso nisso, vou conseguir sucesso naquilo, olha, eu vou buscar êxito nisso. Estão sendo iludidos por um discurso humanista que não os leva a uma experiência real com Deus. Mas eu creio, o apóstolo Joel falando, mas eu creio que hoje, foi na festa de Pentecostes, a partir de Pentecostes, é um tempo de chamada de Deus para a nossa geração. E ele disse assim: não confunda atualização com modernidade. Modernidade atrapalha. Tudo se comunica, tudo se conecta. Ele declarou isso por 3 vezes, falando que a geração de jovens está muito preocupada numa busca de uma riqueza rápida, de conseguir sucesso nisso ou naquilo, e que estão sendo iludidos por um discurso humanista que não leva a uma experiência real com Deus. Quando ele falou essa declaração, eu ouvi a primeira vez, aí na segunda reunião de pastores ele falou de novo para os líderes que estavam presentes, e depois num culto de domingo ele foi e citou novamente sobre isso. Na primeira vez, como eu estava no estacionamento, ele citou chamou a atenção para perguntar se eu e Raquel estávamos no culto, que ele direcionava essa palavra para a rampa, para os jovens da rampa, chamando a atenção para os jovens da rampa. E eu confesso que na hora, não atentei muito para isso, mas depois ele fez a segunda declaração, e aí eu comecei a pegar. Por que estava no coração do meu pastor, estava tão forte isso? E eu levei isso como líder de jovens da igreja, eu comecei a levei isso para minha casa, levei isso para mim, e falei assim: eu preciso saber o que Deus quer falar sobre isso. Por que a veia profética do apóstolo Joel está saltando para esse assunto? O que está chamando a atenção dele, que os jovens estão tendo não é nem poucas experiências, mas não estão tendo experiências reais com Deus? Talvez a pergunta que eu quero fazer para você aqui: você se sente um jovem hoje que tem tido experiências reais com Deus? Você tem de verdade sentido Deus sendo presente na sua vida? Você tem sido marcado na sua geração como um jovem, uma jovem, que tem tido reais experiências com Deus? Manifestação da graça de Deus na sua vida?
Você tem percebido se a tua postura, se a tua vida, se o teu testemunho, se a tua fala, se a tua condição hoje é de alguém que realmente está vivendo experiências profundas, reais, temerosas com Deus? Eu estou falando isso porque eu estava eu estava estudando a palavra, e na semana passada eu fui ministrar uma palavra sobre o fruto do Espírito a Rampa Júnior, e logo que eu cheguei em casa, eu fico com alguns papéis na minha mesa abertos, destacados, né? E essa proclamação do apóstolo estava destacada assim, e do lado da minha anotação estava o texto de referência ao fruto do Espírito. E eu fui fazer uma leitura. Eu falei, por que será que eu coloquei o texto de Gálatas aqui do lado desse texto do apóstolo? Porque eu faço anotações, gente, eu faço assim, na hora eu pensei um negócio, anotei ali, e eu volto depois para tentar conectar uma coisa com a outra. E eu pensando, fazendo perguntas, eu sempre faço muitas perguntas a mim mesmo, eu me coloco primeiro na cena, eu tento me colocar na ação. Eu comecei a me perguntar se eu não estava sendo um homem, um jovem, um pastor, que estava tendo poucas experiências com Deus. Se eu não estava, talvez, me enveredando para essa preocupação de ser um jovem flutuando em possibilidades, mas não estava tendo reais situações de presença de Deus na minha vida. Comecei a avaliar meu nível de oração, comecei a avaliar o meu nível de relacionamento com outras pessoas que buscam Deus, e comecei a me questionar. Eu fiz essas perguntas para você porque talvez você está aí agora até falando assim, não, eu estou bem, eu estou indo bem, estou caminhando bem. Talvez você está pensando assim, não, eu estou bem distante de Deus. As minhas experiências, elas têm sido bem, quase que normais ou nulas. Eu estou te perguntando isso porque eu fui levado a 2 textos da Bíblia, um a respeito da preocupação com a riqueza e outro com o fundamento de buscar ajuda para me aprofundar na vida com Deus. 2 textos da palavra, um nos evangelhos, que eu vou ler com você agora, o evangelho de Lucas, e o outro, o livro de Gálatas. O evangelho de Lucas tem uma passagem que o Senhor Jesus está ensinando, ele está ensinando os discípulos e os seus seguidores sobre não ter tanta preocupação ou não se preocupar com os problemas dessa vida, não ficar preso às riquezas deste tempo, ele falando isso no texto, e consequentemente o de Gálatas capítulo 6, ele começa a falar sobre a mutualidade do reino, uns ajudando os outros. Para uma temporada como fazedor de discípulos, não tem como eu não trazer uma preocupação apostólica ou profética, não trazer uma leitura da palavra de Deus que fala sobre a preocupação de nós nos dias de hoje com o dinheiro e não nos preocupar com a nossa posição em um ajudando os outros. Como é que nós saímos de uma prioridade que é o dinheiro ou qualquer outra prioridade que você tenha, para que você coloque de verdade quem tem que ser prioridade na sua vida? A tônica hoje dessa mensagem aqui é falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Eu pedi para... Chegou para vocês chegou, que maravilha. Só que eu vou ler o texto de Lucas aqui, começo quebrando vocês já, né? Vocês ficam bravos comigo. Mas pode colocar o texto de Lucas já em destaque aí atrás. Mas eu quero ler aqui uma parte dele maior. Deixa eu abrir aqui, que é a minha versão que eu vou ler. Lucas, no capítulo 12, eu quero fazer uma leitura contigo. Essa versão que eu trouxe hoje, ela é um pouco diferente, mas acho que vai dar. Alguém está com uma revista atualizada? Eu vou pegar com você. Porque se eu abrir a palavra aqui, alguém me presta uma Bíblia aí. Quem está com uma RA? Está aí na sua Bíblia, na lateral, aí eu no começo, RA. Lucas, vai ser você mesmo. Presta aqui. Deixa eu fazer. Você lê ali junto com o Iago. A sua é qual, Iago? Bíblia radical? Que versão é essa aí? Lê aí. Lucas, já te devolvo, só vou fazer a leitura. Lucas, Evangelho de Lucas,
capítulo 12, verso 22, eu vou ler até o 34 aqui. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestimentas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais então ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 32, e o texto base aqui hoje: não temam, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsa que não desgaste, bolsas de couro, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vou ler agora nessa versão que eu trouxe, só o verso 30 até o 34, para você entender um pouquinho aqui. Aqui diz assim: pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui é porque esse texto, talvez você vai ver aí, de entregar tudo, os discípulos entregarem tudo que tem, porque a traça não vai corroer. Na verdade, aqui, eles valorizavam muito a riqueza por causa dos tecidos da época. Então, aqui tem um contexto daquele tempo. Hoje, nós não medimos riqueza por pano, por tecido. Hoje nós temos moeda, hoje nós temos... Essa semana mesmo, fiquei sabendo que, foi até num texto de um economista muito importante no Brasil, ele lançou lá no Twitter dele, acho que ele estava citando uma outra pessoa, o autor daquele livro Pai Rico, eu não lembro agora o nome. É isso aí, Pai Rico, Pai Pobre. Ele lançou uma nota dizendo que ele tem estudado os últimos meses os estudos de economia dele, dizendo que a criptomoeda é uma moeda que praticamente em alguns países ela já está se dando por fim. Enquanto num país da América Central, ela foi oficializada. E ele estava falando na postagem, e na verdade quem postou foi aquele primo rico. E ele falando que por um máximo 2 anos a criptomoeda não vai existir mais. E ela vai falir muita gente que está investindo pesado nisso. Isso é uma previsão dos caras lá que mexem com isso. Então, não sou eu que estou aqui, eu só estou comentando que... Por que eu estou falando isso para você? Jesus aqui nesse texto, ele está exatamente tratando desse assunto com os discípulos. Eu estava achando curioso que na minha Bíblia aqui, ela estava me dizendo que essa sessão traz ensinamentos de Jesus a respeito da atitude diante dos bens deste mundo. Daquilo que realmente nós estamos voltando os nossos olhos e dando mais atenção do que os ensinamentos que Jesus estava trazendo concernente ao reino dos céus. E aí ele fala aqui que o pedido de um homem que estava no meio da multidão levou Jesus a fazer uma advertência contra todo tipo de avareza. Se você ler depois aí esse texto, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 13, um homem entra na história perguntando para Deus: Senhor,
O meu irmão tomou parte da minha herança. Como é que eu vou fazer com a minha vida agora? E aí Jesus dá uma explicação. Olha, eu não tenho nada com isso, mas eu vou te explicar por uma ilustração para você entender o que você está passando sobre a questão do poder que as coisas desse mundo têm sobre nós. E aí ele começa a advertir contra a avareza, ele vai falando aqui, ele acrescenta a parábola do rico sem juízo, dos versos 16 ao 21, e ele conclui, fazendo um convite para que seus discípulos não tenham mais medo nenhum e confiem em Deus. E é onde ele entra com esse trecho. Meu pequeno rebanho, creiam que o Pai, não tenham mais medo, creiam que o Pai está cuidando de tudo e uma parte do reino dele está dada a vocês. Por que Jesus chama atenção para esse trecho? Por que ele está falando isso com os discípulos ali? Por que ele está ensinando ali aquela pequena comunidade, aquele grupo, ele chama de pequeno rebanho, ele traz para perto dele como pastor, como supremo pastor naquele momento, e eu quero trazer esse entendimento para vocês hoje. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão com muitas preocupações atuais, vocês estão com muitas preocupações, e aqui ele chama no texto de inquietações. Aqui, o ápice do discipulado de Jesus aqui, o ápice de fazer discípulo, ele está dizendo o seguinte, olha, para você entender tudo que diz a respeito do reino, você precisa tirar o teu coração, os teus olhos, as tuas mãos, da riqueza desse mundo. Enquanto você estiver inquieto com o que comer, com o que vestir, com o que você tem hoje de domínio ou não, você nunca vai entender o quanto o Pai tem para oferecer a você. E aí Jesus vem com uma das palavras mais encorajadoras que você encontra em todos os 4 evangelhos. Ele fala assim, não tenham medo. Essa expressão tem tanto poder, que somente aqueles que estavam realmente presos na voz do Mestre, na voz do Pai, na voz de Jesus naquele momento, iam ser libertos daquela condição inquietante das riquezas do mundo. A pergunta que eu te faço hoje é se você não se enquadra hoje na condição de um jovem que está totalmente alienado em tentar viver as riquezas desse mundo, mas não tem o mínimo de preocupação com o que virá depois. Hoje eu quero chamar a tua atenção porque, se nós não começarmos a compreender que isso só vai tirar o nosso sono, que isso só vai trazer intranquilidade, se é que já não está tirando, se é que isso já não está tirando. Gente, tem 5 minutos antes de eu entrar no culto, eu recebi um comunicado de uma mãe desesperada, com um filho que já está à beira de não conseguir mais saber o que é viver. Estava ali agora no carro respondendo. Todos os dias o quadro que eu tenho que chega até a mim é o desespero. Ontem eu estava ouvindo alguns testemunhos de pais aqui. E eu fico pensando, gente, quando é que os nossos jovens vão acordar para a realidade que vocês estão vivendo? Pode ser que do seu lado agora sejam as pessoas inquietas que esse texto está falando. Talvez agora a tua mente está totalmente preocupada em quanto vai render amanhã o teu negócio. Talvez a tua mente agora está preocupada o quanto você vai ter de dinheiro nessa semana na sua conta, o pagamento do seu trabalho. Nós estamos ficando inquietos com isso. Eu não quero tirar aqui o mérito do teu esforço de trabalho, mas eu preciso trazer atenção para você, porque nós só vamos conseguir viver de verdade as coisas que o reino de Deus tem para oferecer, se isso não ser prioridade para nós. Ele faz parte, o dinheiro, as nossas preocupações, as coisas que você tem pensado, elas fazem parte, mas elas não têm que ser a prioridade da sua vida. Para nós entendermos hoje, e até mesmo para eu entrar num campo, para você entender o que é fazer discípulos, você precisa primeiro tirar as preocupações de outras coisas que te impedem até de olhar para o teu próximo. Porque você às vezes está tão enfiado no problema, eu estou às vezes tão enfiado no problema, que eu não consigo enxergar os pequenos detalhes do que é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, o senso de missão que eu preciso ter. A chamada de atenção que eu tenho hoje para a rampa é que nós precisamos estar o quê? Disponíveis para aquilo que Deus tem a oferecer. Mas nós nunca vamos saber a dimensão do que o reino de Deus tem para nós, se as nossas preocupações hoje é estar disponível às riquezas desse mundo. Então,
Mas como é que eu vou fazer isso? Você precisa começar a ter condições, condicionamento espiritual. Se eu perguntar aqui, qual é a tua rotina espiritual? Espiritual. Quanto tempo você tem de oração por dia? Quanto tempo de debruçar sobre a palavra você tem? Não aquela palavra que você vai estudar só para um conhecimento, para exibir, mas para o quanto vai te transformar para você transformar outras pessoas. O quanto você vai estar antenado nos problemas que condizem com a tua realidade como jovem. Ontem aqui, por mais que eu direcionei uma reunião para os pais, era você que poderia estar aqui presente para falar assim, ei, peraí, isso é uma realidade que eu estou vivendo com o meu irmão mais novo em casa. Eu já não tenho mais relação com o meu primo, com os meus tios, com os meus amigos, com o meu irmão mais novo, com a minha irmã mais nova. Estamos ali tão distantes uns dos outros. Ontem eu mostrei uma foto aqui para as famílias aqui. A gente estava num restaurante e eu estava prestando atenção na mesa do lado. 32 minutos cronometrados, um pai, a mãe e um filho mais novo, sem se olhar. 32 minutos. Sabe onde estava a atenção deles? Nas riquezas deste mundo. Tudo bem, não tem confissão em Cristo, não sei qual era o vínculo religioso deles, não sei qual era o entendimento que eles tinham, mas agora eu vou transferir para você que fala, que confessa Jesus como teu Salvador. Sabe o que Jesus quer falar com você hoje? Que você não se preocupe, não tenha medo com as questões desse tempo. Porque a disponibilidade que você precisa ter, pequeno rebanho, é entender que o reino está disponível para você. Eu quero dar parte do reino para você. Mas será que você está entendendo isso? Depois você pega o texto e veja aqui por que Jesus continua a falar disso. Sabe o que Jesus estava fazendo paralelo aqui? Riquezas do mundo e a riqueza do céu. Sabe qual é o nosso problema? Nós não nos assentamos para falar sobre as riquezas do céu uns com os outros. Agora, Dani, me pergunta por que nós não falamos isso. Não faz parte da nossa vivência, Dani. Nós nos preocupamos com a riqueza do mundo. Mas se nós nos preocupássemos com a riqueza do céu, esse seria o tema mais importante nas nossas rodas de conversa. Nas nossas redes sociais. Nossas postagens seriam postagens de alguém que conhece o reino de Deus. Que sabe o que é viver o reino de Deus. Fazer discípulos é quando alguém olhar para você e vai querer andar lado a lado contigo, porque você é o testemunho da presença do reino dos céus aqui na terra. É isso que nós precisamos buscar hoje. Você quer ver o mundo mudar? Você quer ver as guerras entre irmãos acabarem? Você quer ver a economia estabilizar? Você quer ver esquerda e direita terminar? Você quer ver a paz reinar? Nós precisamos falar mais das riquezas do céu do que das riquezas do mundo. O que mais nós encontramos hoje? Ganância, avareza, tristeza, uma busca desenfreada por dinheiro, um ser melhor do que o outro. Eu tenho mais posse que você, Eveline. E eu fazer questão de me gabar que eu estou conquistando e você não está. Mas em momento algum pensar assim, agora nós vamos nos ajudar. Isso é prosperidade, você sabe disso, né? Prosperidade é quando você equilibra, por meio da graça de Deus, os recursos para que todos nós possamos viver a mesma coisa. Só que sabe o que o mundo fez? Transformou isso em socialismo. Virou uma ideologia. Porque os nossos olhos estão aonde, gente? Estão nas riquezas do mundo. Não estão na riqueza do céu. O que Jesus está falando aqui é, por favor, meus discípulos, pequeno rebanho, tirem os olhos das riquezas do mundo, tranquilizem o coração, não tenham medo. Mas a partir de agora, Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês vão abrir mão daquilo que até então era o alvo de vocês. Qual que é o primeiro sinal que Jesus fala? Desfaçam das bolsas que vocês têm e façam de couro bem firme, para que agora a nossa jornada vai ser bem longa, vai gastar aí o tanto de solado, de bolsa, mas agora nós vamos começar uma jornada para mostrar o quanto nós podemos ser dependentes do reino, ou o quanto nós podemos ser cidadãos do reino. Ah, mas Sidão, você está bem utópico, você vive isso, eu quero viver isso com você, eu quero começar a conversar com outros que têm a mesma perspectiva, porque senão eu estou lendo a Bíblia por ler, mas eu não estou colocando em prática porque eu nem sei como fazer. E eu pergunto a você, o desafio que eu lanço para você, você tem vivido a Bíblia? Você tem vivido os Evangelhos? Você tem tentado pelo menos parecer um pouco com Jesus? Dando uma de Douglas Gonçalves aqui agora. Você tem sido uma cópia dele?
O que hoje você mais se parece com o teu mestre? Se você fala que é um discípulo de Jesus, o que você faz hoje que mais se parece com Jesus? É uma enquete de hoje aqui para nós. O que você tem de característica na sua vida pessoal que você mais se parece com Jesus? Fala uma aí agora. Nunca parou para pensar isso, né? Porque se eu te perguntar se você tem uma característica que te faz um vitorioso, uma vitoriosa, você vai falar: eu trabalho muito, eu me esforço muito, eu estudo muito. Mas será que essas eram características de Jesus? Será que essa é a característica de quem conduz o rebanho? Não tenham medo, meu pequeno rebanho. Eu tenho parte do reino. O Pai já prometeu para nós uma parte do reino. Agora, a pergunta que originou essa mensagem foi: você está disponível? Você está disponível? Se Jesus chegasse hoje, aquela velha história de pastor pregando, né? Se Jesus chegasse para você hoje e falasse assim: vem comigo, você abriria a mão de tudo? Você abriria a mão de tudo hoje? Agora, se ele chegasse agora aí, se ele aparecesse sentadinho aí dessa cadeira vazia do seu lado, igual eu estou vendo uns do lado de alguns aí agora. Você está disponível a viver o reino de Deus como deve viver? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Ontem eu estava contando a história para os pais aqui, que um dos próximos eventos eu vou trazer um pai que eu conheci, que ele era um mega empresário, ele gerenciava uma rede de cadeias de lojas, de carros, e estava fazendo fortuna no estado de São Paulo. Eu conheci agora, tem 5 meses, eu estava numa reunião e acabei conhecendo o líder dele, o pastor dele, né? E ele me contando a história dele, né? E ele falando que ele estava extremamente bem sucedido, já estava até saindo em capa de revista, já estava, acho que, para entrar na lista da Forbes Brasil, e ele descobriu que o filho tinha ficado dependente químico. Tinha uma recente descoberta na família, e abalou muito que o filho estava começando a traficar. E ele fala, o testemunho é que ele abriu mão de toda a riqueza dele na empresa, só para cuidar do filho. E isso mexeu muito. Eu até tentei o contato para essa reunião que nós tivemos ontem, não consegui, mas vou tentar na próxima reunião de pais, porque eu quero que ele fale a respeito. Ontem eu terminei a reunião aqui lançando para os pais, se eles teriam a coragem de abrir mão de tudo se os filhos estivessem se perdendo em algo. E foi unânime, todos os pais falaram que sim. Mas eu falei assim para os pais, falei: graças a Deus que você ainda não está passando por isso. Porque a maior prova que nós temos é se nós realmente abrimos mãos e mostramos que estamos disponíveis para fazer algo. E a prova maior é quando algo muito ruim acontece e Deus pede para nós: entrega agora tudo que você tem, que eu vou fazer o milagre acontecer. E é muito difícil abrir mão. Só eu e Raquel sabemos o que a vida da Pérola se tornou na minha vida e na dela, e abrir mão de muita coisa. Eu falei com a Raquel na época: eu abro mão do ministério para cuidar do meu principal ministério. E quem conhece a minha vida da Raquel sabe muito bem, nós abrimos mão. Nós abrimos mão. Eu tinha acabado de inaugurar a rampa, começar os trabalhos com a rampa. A gente já vinha de um êxito com a rede de adolescentes, estávamos nos transformando numa igreja, não tinha presente melhor para um pastor. E de repente, 2 meses depois, 1 mês depois, o câncer invade a nossa casa. E qual que é a primeira notícia que a gente recebe? Vocês vão ter que ir embora para o Rio de Janeiro ou para Campinas. 1 mês com a igreja inaugurada, gente. Esse culto aqui com 600 adolescentes e jovens aqui dentro. Tudo espremendo espinho um com o outro aqui. Aquelas axilas poderosas na cara do outro. Aquela unção fresca, aquele óleo derramando aqui, bem na hora, feito aqui. E eu pensando com a Raquel assim: a gente tem que ir embora. A nossa igreja está gritando. Nosso rebanho está gritando. 2 rebanhos, né? Porque uma estava aqui. E eu lá e cá, e Raquel lá direto, e eu Volta Redonda, Campinas, Volta Redonda, Campinas, Volta Redonda, Campinas. Mas naquela época, a única coisa que vinha para nós: abre mão. Se é para cuidar, nós vamos cuidar. Agora eu te pergunto, você tem que esperar algo que é improvável, ou algo que é totalmente contrário, para se mostrar disponível para Deus? Tem que ser na dor, gente. Sabe o que Jesus fala aqui?
Aqui não está tendo dor, não. Aqui só está tendo uma inquietação, preocupação com as riquezas do mundo. E Jesus fala assim: ei, pequeno rebanho, tenham coragem. O reino já é de vocês. Vocês não precisam estar brigando pelas riquezas do mundo, se a riqueza do céu já está disponível para cada um de nós. Isso é a essência de fazer discípulos. É abrir os olhos daqueles que ainda estão presos nas riquezas do mundo para olhar as maravilhas da riqueza do céu, sem perder o contato com as riquezas do mundo. Calma, gente, não tem perda aqui. Jesus não fala, não, você vai abrir mão, mas você não vai deixar de ter. Mas a prioridade é riquezas do céu. É difícil ouvir isso, não é? Sabe por que é difícil? É porque nós não falamos sobre isso, gente. Vamos melhorar o negócio. Gálatas capítulo 6. Vamos lá, abre aí. Pode colocar o texto para mim aqui, que eu vou ler aqui e já vou fazendo uma exegese por aqui. Gálatas capítulo 6, o tema aí encabeçado nas Bíblias é ajudando uns aos outros. Então aqui é um contraponto, talvez, daquilo que Jesus está falando lá, ele já começa a mostrar a realidade da igreja da Galácia aqui, o apóstolo Paulo descrevendo a realidade que eles já estavam começando a viver. E aí o apóstolo Paulo, a versão aqui é a mensagem, tá? Então vai ficar mais bem na nossa linguagem aqui. Ele diz assim: vivam criativamente, amigos. Se alguém cair no pecado, perdoe, salvando seus comentários críticos para você mesmo. Você pode estar precisando do perdão antes do dia acabar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, hein? Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui estava pontuando muitos pecados na igreja da Galácia. E aí começaram a comentar: mas olha só, como é que vamos fazer? O fulano é pecador, fulano está cometendo tal coisa, olha só, adultério, isso, não sei o quê, tudo aquilo. A igreja estava vivendo um burburinho ali, porque tinha uma influência de fora. E aí o apóstolo Paulo está dizendo na carta: olha, vocês têm que viver com mais... E aqui o criatividade, eu tentei até encontrar. Por que o Eugênio Peterson estava colocando na Bíblia sobre viver com criatividade? Porque ele estava dizendo o seguinte, na verdade, vocês têm que olhar com os olhos do Criador. Será que ele olharia dessa forma? E aí ele diz: se alguém cair no pecado, vocês têm que perdoar, vocês têm que entender o poder do perdão. Gente, nós precisamos trabalhar o poder do perdão. Nós temos que começar a ter um entendimento disso. Só que não dá precedente para que você faça qualquer tipo de besteira, se enfurne nas riquezas do mundo, para depois você ficar tendo o perdão da igreja. Porque aí você está tentando, é o Senhor seu Deus, você não está tentando a igreja. Salvando seus comentários críticos para você mesmo. Você pode estar precisando do perdão antes do dia acabar. Já parou para pensar isso? De repente você está julgando alguém hoje, e antes de bater meia-noite, 11h59, acontece alguma coisa contigo, que você lascou o cano no pecado aí, e você vai precisar do perdão 11h50. Então, está falando ali, é isso. Muito cuidado para você não julgar os outros, que antes de dar meia-noite, você pode estar fazendo a mesma coisa. É o que ele está falando aqui. Você pode estar precisando do perdão do dia acabar. Abaixem-se, hajam com misericórdia. Abaixar aqui se humilhe, ande na mesma condição de quem está em pecado. Se coloque no lugar dele. Todo mundo falando de empatia hoje, né? Aqui, o texto. Hajam com misericórdia, estendam a mão àqueles que estão oprimidos. Pode passar. Compartilhem seus fardos. Aqui ele começa a ensinar mais ainda. Gente, isso que a gente está lendo aqui deveria ser uma prática nossa. Deveria ser uma prática nossa. A gente, quando começa a olhar com outros olhos para algumas situações na cidade, a gente começa a ver uma falta de algumas coisas. Principalmente, hoje nós estamos voltando muito para o digital, né? A gente vê alguém falando mal do outro, a gente vê alguém xingando, a gente vê alguém batendo lá doído, aqueles haters, aquelas coisas todas. Mas a nossa realidade é muito assim. No trânsito você vê gente muito nervosa xingando o outro. Você vê em fila, você vê casais brigando, você vê... E as pessoas hoje estão com um ódio generalizado. Só que a palavra de Deus ensina para mim assim: compartilhe seus fardos. Aquilo que pesa vocês. E por isso, cumpram a lei de Cristo. Se você acha que é bom demais para isso, você está muito enganado. Porque ele está tentando, primeira coisa, ele traz aqui dizendo: olha, cuidado, quando você julgar, pode ser que antes da meia-noite você vai ser julgado também. Segundo ponto aqui, muito cuidado, porque você não é melhor do que ninguém. Está dizendo aqui, você está muito enganado. Se você acha que é bom demais para isso, você está muito enganado. Gente, a nossa sociedade hoje, ela está sendo uma escola de formar pessoas que se acham melhores do que as outras.
Se você lê 3 livros e a pessoa do teu lado é analfabeta, você já se acha no direito de achar que é melhor do que a outra. É impressionante isso. E ainda tem um discurso fatalista de dizer que o conhecimento te faz melhor do que o outro. O conhecimento te abre a oportunidade de ajudar aquele que não tem conhecimento. É diferente. Continua. Então, muito cuidado. Se você acha que é bom em algo, você não é bom em nada. É o que o Evangelho está dizendo para nós, está ensinando para mim e para você. Então, dedique atenção. Aí, cada um faça um exame de si mesmo, bem cuidadoso de quem você é e da missão que lhe foi dada. Então, dedique atenção total nela. Não se impressione consigo mesmo. Dá uma pausa aqui. Volta aí. Sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? Principalmente para o fazedor de discípulos. É você fazer um exame de si mesmo, muito cuidadoso, e de quem você é e da missão que lhe foi dada. A pergunta que eu vou deixar para você aqui. Se você se conhece hoje no reino de Deus, qual é a missão que você tem no reino de Deus? O que Jesus mandou você fazer? Qual que é a missão de um fazedor de discípulos? O que o Evangelho de Mateus, de Marcos, no final dele fala para mim e para você? Ide, vai e faz o quê? Esse é o mandamento para nós. A nossa missão é essa. Sabe por que você está lendo isso aqui e algumas coisas estão te confrontando? Porque você vai começar a trabalhar isso na sua vida para você ser testemunho para a vida de outras pessoas. Isso é fazer discípulos. A nossa preocupação hoje que a igreja perdeu é o senso de responsabilidade pelo próximo. Nós estamos muito preocupados com o número. A gente entrou num período de muito erro, de sempre condicionar o ganhar vidas com números. Mas na sociedade que nós estamos vivendo hoje, com os problemas que nós temos, com as riquezas desse mundo, nosso maior problema hoje é tentar devolver o poder da igreja em transformar a vida de outras pessoas. Exercício de estender a mão para alguém, de fazer uma boa ação, de fazer uma ação conjunta, de levar comida a uma comunidade pobre, de fazer aquelas campanhas no Natal, de levar brinquedo no Dia das Crianças, de estar no culto e perguntar e andar e conhecer quais são os problemas que você pode de alguma forma ajudar. É alguém dentro da nossa igreja que tem uma formação hoje, uma oportunidade de ser uma gerente de recursos humanos e está dando oportunidade para outros amigos delas aqui na igreja para ter uma oportunidade de primeiro emprego. É ter alguém como o Jonathan, que aqui contratou na empresa dele um jovem aqui da igreja, e o menino hoje é o segundo dele na empresa. O Jonathan bate 7 metas lá, o menino está batendo 3. Isso é o quê? São oportunidades, cada uma do seu jeito. É quando você, no seu discipulado, você olha para um jovem, uma jovem que você está acompanhando, você vê que tem um potencial tão grande, que você fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela vai ser um grande pastor, uma grande pastora. Olha, esse jovem aqui vai ser um grande gestor de negócio. Olha, esse jovem aqui vai ser um grande político na cidade, não é mesmo, Lucas Almeida? Então, você está entendendo? Você entende a circunstância, você entende a dimensão da coisa? É quando você começa, no seu discipulado, você começa a ver o reflexo de Cristo em você na vida da outra pessoa. É quando você começa a prestar atenção, quando você examina a si mesmo e fala assim, quem eu sou no reino de Deus? Qual é a minha missão no reino de Deus? O que eu tenho que apresentar para Deus? Ele só está pedindo para eu ir fazer discípulos. Ele está pedindo para eu não olhar para as riquezas do mundo, mas olhar para as coisas que são do céu. Porque isso vai me dar um sentimento de que eu estou olhando para o lugar certo. E aí eu posso interferir, porque o meu pai me autoriza a interferir. Continua. Então dedique atenção total nela, não se impressione consigo mesmo. Verso 6 aí, diante. Eu passei ele, não? Eu passei o 6, passei? Eu passei o 6, não passei, Lucas? Passei? Aí. Não se compare com os outros. Cada um de vocês precisa assumir a responsabilidade de fazer o melhor e mais criativo que puder com a sua própria vida. Eu quero aqui pegar a disponibilidade do pequeno rebanho e perguntar para você. Você hoje está disponível para fazer o melhor que você tem para Deus? Hoje você é capaz de colocar a tua vida em xeque com o Senhor, fazer um exame bem minucioso e falar assim, Senhor, se eu até aqui não estava fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, eu quero rever tudo o que eu estou fazendo e eu quero voltar pelo menos a minha atenção para entender a vontade do Senhor na minha vida. Nós precisamos mudar a nossa oração, gente. Sabe por quê?
nós estamos nos tornando uma geração muito distante de Deus. Muito distante, pouco disponível. Às vezes nós queremos, eu falo isso direto. Às vezes a gente quer ter uma experiência, eu sei que isso é muito importante para vocês, como foi um dia para mim também, ter uma experiência fora, fazer de repente algo que vai ser relevante lá fora, mas você primeiro precisa saber se você só está fazendo isso porque você quer acrescentar alguma coisa na sua vida, ou se realmente você vai abrir mão de tudo para viver isso intensamente. Esse é o X da questão. O quanto isso vai transformar você num fazedor de discípulos daqui a alguns dias, meses ou anos. O quanto isso vai potencializar a sua vida para mudar. Essa série de mensagens, gente, nada mais é do que encontrar a tua vocação, encontrar o teu papel no reino, dar devida atenção para aquilo que Deus quer de você, e não ficar preso com algumas coisas desse mundo. Quando a gente entra em discussões, e eu confesso a você que eu fico pasmo, de grandes lideranças, achar que colocando propaganda do Burger King está interferindo em alguma coisa, misericórdia. Nós estamos muito fracos do Evangelho. A gente deveria não aprender com eles, mas saber que eles estão fazendo algo que era nós que deveríamos fazer. Mudar a cultura. A igreja sempre foi contra a cultura. A igreja sempre apresentou essa visão, menos da riqueza do mundo e mais da riqueza dos céus. Mas os nossos resultados ficaram pequenos. E aí Jesus vem, coragem. Sabe o que Jesus está fazendo? Ei, volta os olhos para mim. Coragem. Vocês perderam tempo demais ali, tentando dar resposta para o mundo. Vocês estão preocupados em fazer isso no mundo. Vamos organizar as ideias aqui. Volta os olhos para o reino, o Pai está dando ali o reino para nós. Volte para o que Ele tem para nós. Mude a condição que vocês têm aí, bolsa, mude tudo que vocês estão vestindo, mude tudo que vocês têm em volta de vocês. E agora vamos partir para a ação. Porque agora é um caminho sem volta. Eu vou deixar essa deixa aqui para terminar a palavra. Vou deixar essa deixa, ficou maravilhoso. Muito obrigado aí aos professores de português que vão me corrigir lá nos comentários da palavra do YouTube. Ou se meus editores aqui cortarem essa parte. Muito obrigado. Mas a deixa que tem para nós nós precisamos nos mostrar disponíveis para que essa transformação ela realmente aconteça. Sabe de quem que o reino está dependendo? De você. Volta a atenção para Jesus, veja o que Ele está falando contigo. Se Ele está falando, né? Porque tem alguns que eu sei que nem falam mais. Mas lá no começo eu disse na mensagem aqui, abre teus olhos, abre teus ouvidos. Vamos entrar em guerra com você mesmo no secreto. Entre em guerra pela causa que você tem no reino de Deus. Esses últimos dias, gente, eu vou contar uma experiência muito pessoal. As minhas filhas, a Raquel, tem percebido em casa o quanto eu estou me dedicando para que algo aconteça de diferente. Principalmente com essa geração. A Raquel sabe que eu estou remoendo o meu espírito para não... Eu estou lutando com uma situação, que é voltar para a área de educação. Eu me dediquei muito, 6 anos da minha vida foi 100% para a educação. 100%. Eu cheguei a fazer uma universidade, uma pós-graduação na área de gestão de educação, eu fui fazer a pedagogia, eu estava me desdobrando, sem poder fazer, me dedicando a um trabalho que precisava do meu tempo 100%. Eu administrava uma rede de fast food, eu ficava desesperado para ter que estudar, conciliar todas as coisas. Eu ainda tinha tentando entrar numa carreira administrativa, abrir um negócio próprio, não deu certo. Eu estava maluco. No final das contas, eu estava vendo que eu estava fazendo aquilo, mas porque era uma onda. Eu não estava entendendo o propósito de Deus. Só que agora, muito mais maduro, 12 anos depois, Deus começa a me cobrar de volta. Volta para a missão, Sidão. Ele me chama de Sidão, não. Ele me chama de filhinho tostadinho. Ele fala, volta para a missão, cara. E algo que está doendo muito. E ele tem falado comigo, com a Raquel. A rampa já chegou no nível que vocês tinham que fazer o que tinham que fazer. Só que agora o nosso papel é muito mais amplo. Muito mais amplo. Agora é nível cidade, país, nações, misericórdia.
Misericórdia. Estão entendendo? Fica com preocupados não. Domingo que vem eu estou aqui. Relaxa. Relaxa. Mas do jeito que eu estou e o pique que nós estamos, muitas coisas vão começar a acontecer e interferir aí. Agora, eu vou cobrar uma coisa de vocês. Um por um. Falta de palavra para desafiar você a sair do lugar que você estava, nunca faltou aqui. Agora é a tua hora. É a tua hora. Eu já estou no púlpito, não só da rampa, mas desse ministério, há 17 anos. 25 anos da minha vida dedicada à igreja. Raquel, 25 e eu, 24. 25 anos você tem na igreja? Você vem desde que nasceu, mas o Projeto Vida, 25 anos, não é? Quantos anos? 21 anos? Ué, então tu foi uma conta errada. Amém, beleza. Então se ela é 21, eu sou 20. Eu falei, sabia. Essa parte aí você pode mudar. Mas, eu sei. Mas já são 20 e poucos anos que nós estamos dedicados a esse ministério. 20 e poucos anos. Agora você imagina. E aí para você que está começando agora, eu só tenho uma coisa para te deixar como um conselho, direção, ou o que você achar que é necessário. O que mudou dos seus últimos 5 anos para cá? O que mudou na tua vida desde quando você entregou tua vida para Jesus? Qual foi a transformação que você causou no ambiente que você está, com as pessoas que você conviveu? Quem mudou de verdade? Quem mudou? O que você mudou no ambiente que você está, na vivência que você tem, com as pessoas que você caminha? O que mudou? Que evangelho você apresentou? Que mudança do reino de Deus você mudou? Qual foi a interferência que você fez? Qual foi o pequeno rebanho que você modificou, apresentou o reino dos céus para eles? Fica essas perguntas hoje aí. E se você tem aí um desafio, seja um fazedor de discípulos. Amém? Ok? Você de casa também que vai estar ouvindo aí? Beleza, então.